Você que fica comigo no templo, você vai abrir a sua Bíblia no livro de Miqueias. Miqueias está logo ali depois de Jonas. Todos encontraram? Amém? Miqueias capítulo 1, a partir do versículo 6. Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas. Todos os seus salários serão queimados pelo fogo. Destruirei todos os seus ídolos, visto que do preço de sua prostituição os ajuntou, em salário de prostitutas se tornaram. Agora no versículo 9. Porque sua chaga é incurável, chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anuncieis em Gate, não choreis muito, revolvei-vos no pó em Bet-Afrá. Passa, ó moradora de Safir, com nudez vergonhosa. A moradora de Zaanã não sairá. Bet-Ezel está de luto, a sua proteção vos é tirada. A moradora de Marote se contorce em dores, esperando pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Dos versículos 6 ao 7, Miqueias, profeta de Deus, vai denunciar o reino do norte. Dos versículos 9 ao versículo 12, ele está profetizando contra o reino do sul. Esse foi o ministério de Miqueias. No seu período, ele falou tanto contra os pecados do reino do norte, Israel, quanto os pecados do reino do sul, Judá. O livro do profeta Miqueias, ele nos toca, ele traz assuntos muito polêmicos e denuncia crimes hediondos. Mantenha sua Bíblia aberta que nós vamos passear um pouquinho sobre este livro, é apenas 7 capítulos. Os problemas que Miqueias denuncia no seu tempo são os mesmos problemas que nós vivemos aqui, no nosso tempo. Seja na cidade grande, seja no campo. O profeta denuncia a arrogância dos poderosos, a truculência dos ricos, a injustiça dos tribunais. Ele também condena a ganância dos sacerdotes, que ajuda a sustentar um sistema injusto e opressor. Quando a gente olha para essas denúncias, parece que nós estamos fazendo uma descrição de que tempo? Do nosso, dos dias de hoje. Irmãos, os tempos mudaram, mas o homem não. A natureza do homem é a mesma. A despeito do avanço da tecnologia, o avanço da ciência, a despeito de tudo que prosperamos, vivemos um tempo próspero, mas os valores morais, eles têm sido demolidos. A corrupção endêmica e sistêmica, ela tem invadido todos os poderes constituídos. Não se salva um lugar. Não tem um lugar que você diga, não, na área da educação não tem. Não, na área da saúde não tem. Não, nos tribunais, não tem. Todos estão aí imersos neste abismo da prática do mal, vivendo um tempo desordenado e desestruturados. As igrejas têm sido invadidas por uma secularização. Tudo parece normal nos dias de hoje. Miqueias, a criminalidade no tempo de Miqueias era alta e os valores baixos. Essa é a denúncia desse profeta.
que chama a atenção. Aqui, quando lemos o livro de Miqueias, nós vemos que a linha divisória entre o certo e o errado, ela está confusa. Quando nós olhamos para os nossos dias, não é a mesma impressão que nós temos? Aquilo que parece certo, hoje tem uma conotação de errado. E aquilo que é errado parece que é certo. Estamos vivendo um tempo assim. Antes de entrarmos na mensagem propriamente dita desse profeta, queria falar com vocês um pouquinho sobre ele. Quem foi Miqueias? Miqueias, ele foi um homem que nasceu numa vila chamada Moresete, distante de 32 quilômetros de Jerusalém. Ele era um camponês, um homem do campo, um homem sem muita instrução, né? Ele vai endereçar a sua mensagem tanto para o reino do norte como para o reino do sul, né? Miqueias não foi um homem relacionado com os grandes poderes da sua época, não. Miqueias, ele não nasceu num berço de ouro, ele não foi um homem influente. O significado do seu nome era: quem é semelhante a Deus? Miqueias foi um homem simples, um homem humilde, não tinha familiaridade com os poderosos. E isso fala tanto ao meu coração e deveria falar ao seu. Deus não precisa de estrelas. Deus não precisa de astros para levar a sua mensagem. Deus não precisa de fama. Talvez um dos erros mais graves da igreja contemporânea seja esse: idolatrar pastores e cantores como se fossem celebridades. Isso não é de Deus, isso é preocupante. Nós temos que ter sempre em mente: quando uma estrela brilha, o sol está apagado. Quem é o nosso sol da justiça, irmãos? Jesus. Devemos estar atento a esse tipo de prática. Não nos acomodarmos a esse tipo. Você olha na internet hoje, chega a ser assustador o que se vê, né? Homens e mulheres que se intitulam pregadores, que possuem para ir numa igreja, possuem um cachê absurdo. Isso, a culpa é de quem? É deles? A culpa é minha, é nossa. Que achamos que isso é diferente, que é isso que vai falar conosco. Temos que tomar muito cuidado. Qual era o tempo em que Miqueias vivia? Qual era o contexto em que Miqueias estava inserido? Miqueias, ele é contemporâneo de Amós, Oséias e Isaías. Ele deve ter profetizado um pouco mais do que 40 anos. Olha que coisa linda. 40 anos esse homem denunciou o pecado. E ele profetizou num período de declínio do Reino do Norte. Ele profetizou o que aconteceria com o Reino do Norte, que eles seriam assolados pela Síria, e ele profetiza as grandes tensões políticas e religiosas do Reino do Sul. Porque mesmo acontecendo a assolação com o Reino do Norte, Judá não aprendeu com o que aconteceu com seu vizinho. Ele se achou melhor, ele se achou que a sua situação era diferente, que não iria acontecer com ele.
Aquele período, irmãos, era um período de rápidas transformações, de grandes mudanças, profundas alterações na estrutura econômica de Judá. Os reinados estavam sendo ali, fluidos, nenhum rei reinava muito tempo. Então havia grandes mudanças todas as vezes que um rei assumia. Miqueias está inserido nesse tempo. O tempo de Miqueias foi um tempo de grande migração da população rural para a cidade, buscando uma estabilidade, uma condição financeira melhor, uma qualidade de vida melhor. Mas o que estes homens e mulheres vão encontrar na grande cidade é completamente diferente daquilo que eles esperavam. Eu lendo esse texto, eu fiquei pensando, meu Deus, como é o dia de hoje? Como você vê as pessoas migrando, buscando estabilidade, buscando uma qualidade de vida, buscando uma situação melhor. Só que o que eles encontram é exploração. Os ricos ficando mais ricos e os pobres ficando cada vez mais pobres. A época de ouro de Israel, a época de prosperidade, de paz, já havia passado há muito tempo. Agora era um tempo de luta, um tempo de problemas internos e problemas externos. O país estava sobrecarregado com os impostos e o povo sofrendo. Hoje, quando olhamos para o nosso país, nós vemos as incertezas todas que nós estamos aí expostos. Mas quando olhamos lá para fora, as incertezas são as mesmas também. As crises são mundiais. Miqueias chama a atenção para este povo, para o povo de Deus. É isso que eu gosto de frisar, porque o que Miqueias está falando não é para o mundo, porque o mundo não dá ouvidos para a voz de Deus. Miqueias está falando para o povo de Deus. O povo de Deus, a igreja. A mensagem de Miqueias é uma mensagem de protesto. É uma mensagem para chamar a nossa consciência da situação que está aí. A mensagem de Oséias é protestar contra os pecados. Algo comum entre os profetas é uma mensagem de protesto. Profeta que honra a Deus, profeta temente a Deus, profeta que traz a palavra de Deus na sua boca, sua mensagem é mensagem de protesto contra o pecado. É isso que Miqueias está falando aqui. E Miqueias, a sua mensagem, ela tinha um alvo. Ela visava corrigir, ela visava tirar o povo dos seus maus caminhos e reaproximá-los de Deus. Este era o alvo desta mensagem. Quando olhamos para o texto de Miqueias, nos saltam 3 grandes verdades. A primeira mensagem de Miqueias é uma mensagem de juízo. Miqueias 2:3 nos fala assim: portanto, assim diz o Senhor, projeto mal contra esta geração, do qual não tirareis os vossos pescoços, não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Irmãos, todo pecado atrai juízo de Deus. Não importa quanto tempo passe, se não houver arrependimento, se não houver mudança, o que você vai receber é juízo. E é isso que Miqueias quer mostrar para este povo de modo contundente. Ele levanta a sua voz para denunciar os pecados daquela geração, para denunciar os pecados daquela sociedade, para denunciar os pecados daquela igreja.
o aumento da violência, a injustiça social, uma religiosidade fingida. Essas são as acusações de Deus para aquele povo. Essa mensagem, irmãos, do capítulo 2, versículo 3, pode parecer uma mensagem cruel, mas não é uma mensagem de vingança. Deus, quando envia essa mensagem, é com o desejo de que seu povo se arrependesse, com o desejo de que este povo voltasse ao caminho certo. Quando nós, pais, corrigimos nossos filhos, o nosso desejo é qual? De nos vingar deles pelos erros que eles cometeram? Não. É de que eles caminhem no caminho certo. Por isso corrigimos, por isso disciplinamos. E assim é Deus com o seu povo. Miqueias, ele vai fazer denúncias relacionadas aos pecados sociais. Ele ficou conhecido como um profeta comum. Ele conhecia as dificuldades dos camponeses, de quanto eles eram explorados. A sua denúncia contra os abusos sociais, contra aquelas pessoas necessitadas, que eram exploradas. Os responsáveis pela prática da justiça naquela época eram os que mais praticavam o mal. A exploração era tanta que o Senhor disse que essas autoridades estavam tirando a pele do povo. Abre Miqueias capítulo 3 e acompanha comigo a leitura do versículo 1 ao versículo 3. Então eu disse: ouvi, vós, chefes de Jacó, e vós, governantes da nação de Israel. Não é a vós que pertence saber a justiça? A vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles, e a sua carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, lhes arrancais a pele, lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne do meio do caldeirão? Irmãos, ele faz uma pergunta. Não são os chefes, não são os governantes que pertencem à justiça, não são eles que têm que praticar a justiça? Não são eles os conhecedores da lei? Essa é a denúncia dos pecados sociais de Miqueias para aquele tempo. As pessoas procuravam matar seus semelhantes e colocar seus conterrâneos na cadeia, um querendo tirar proveito do outro. Miqueias 7:4 vai dizer que o melhorzinho era um espinheiro. Abre lá, por favor. Miqueias capítulo 7, versículo 4. O melhor deles é como espinho, o mais reto é pior do que uma cerca de espinhos. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua visitação, agora é o tempo da sua confusão. Miqueias não conseguiu encontrar no meio desta sociedade alguém que fosse justo, alguém que fosse honesto. Ali não se podia confiar em ninguém, até a família, até nos relacionamentos familiares. Miqueias 7:6 vai dizer: pois o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria família. Irmãos, dentro do lar havia se instalado a confusão. Imagina você não poder confiar nos seus. O mundo aí fora, quando vemos as notícias, o que mais se relata é o quê? Filho matou o pai, o filho e a mãe armaram contra o pai por causa de herança. Crimes hediondos têm acontecido em prol de um interesse material, onde se despreza
o valor do outro. Nós, quanto igreja, nós temos que ser aqueles que denunciam o pecado e não aqueles que fazem vista grossa. A igreja do Senhor, ela está na face da terra ainda, para ser a denunciante de tudo isso que acontece aí fora. Nós não podemos aceitar que certas práticas, que certos costumes entrem na igreja e façam parte do dia a dia da vida do crente. Nós não podemos achar que é normal. Miqueias, ele vai fazer uma denúncia aos pecados religiosos da sua época. Você presta atenção nessa lista e vê comigo se não é algo parecido aos dias de hoje. Primeiro deles, incentivo à falsa profecia. As pessoas rejeitavam a verdade, tudo que era correto, tudo que era verdadeiro, e gostavam dos falsos profetas, porque eles faziam se sentir confortáveis em seus pecados. Nós temos visto isso hoje ou não? Tem uma classe de artista na internet se dizendo crente. E eu queria chamar sua atenção a esse respeito. São pessoas que falam palavrão, são pessoas que têm uma boca suja, são pessoas que cantam músicas mundanas, são pessoas que acreditam que de uma mesma fonte possa sair água limpa e possa sair água suja. Isso é heresia ou isso é o quê, irmãos? A Bíblia nos fala que nós não julgamos o profeta, mas julgamos o quê? O fruto. Nós julgamos o fruto. Cuidado com as pessoas que você tem seguido na internet. Cuidado com as pessoas que você tem dado ouvido. Cuidado com as pregações as quais tem trazido conforto ao seu coração, ao invés de te confrontar contra o pecado. Nós somos chamados a andar em santidade. A palavra de Deus fala que o pecado faz separação do homem de Deus. Então, nós não podemos acreditar que não faz mal, que não tem problema, que não tem nada a ver. Miqueias, ele vai denunciar o desapossamento das viúvas. O que significa isso? A igreja era obrigada a cuidar das viúvas, a cuidar dos órfãos. Ao invés disso, o que acontecia naquele tempo era usurpar daquilo que ela possuía, de uma mulher indefesa, das crianças, para enriquecimento próprio. Tem líderes religiosos aí fazendo isso nos dias de hoje. Doa sua casa, doe seu carro, doe isso, doe aquilo. Sem dó e sem piedade. Miqueias denuncia a corrupção dos líderes, denuncia a corrupção dos profetas, a corrupção dos sacerdotes, a prática de suborno. A sociedade daquela época, ela racionalizou o pecado. E nós, como crentes, nós temos que tomar muito cuidado para não comprometermos princípios bíblicos, princípios cristãos, a fim de fazer aquilo que nós desejamos. A corrupção, ela está tão inserida na nossa sociedade, que se nós não prestarmos atenção, olha nós envolvidos nisso. São acusações muito sérias, irmãos. É muito fácil nós nos convencermos de que podemos fazer porque merecemos. É muito perigoso essa história de que todos fazem, por isso eu vou fazer também.
Eu não sei sua mãe, mas eu fui criada numa casa onde a minha mãe me dizia assim: você não é igual a todo mundo. Você também já ouviu isso? Você não é igual a todo mundo. E hoje, mais do que nunca, eu entendo isso. O crente, ele não é igual a todo mundo. Cuidado com as parcerias que você faz na vida. Cuidado com as sociedades que você faz na vida. Para que elas não te arrastem para a lama. Para que elas não te levem para o buraco. Miqueias, ele vai denunciar a desonestidade. Eu penso que nós nunca vivemos uma época de tanta desonestidade como os dias de hoje. Tudo que se vê é denúncia de quê? De golpe. Esta última denúncia contra os aposentados. Meu Deus, que coisa triste. Comprometer o salário, talvez, da única renda de uma família. E o inescrupuloso, ele não vê isso, ele quer mais e mais e mais. Você tem que tomar cuidado até de um telefonema que você não conhece e atender, para que você não caia num golpe. Usam os seus dados para pedir favor à sua lista de contato. Irmãos, é desonestidade para todos os lados. E é neste ambiente, o qual nós estamos inseridos, que nós devemos levantar todos os dias a bandeira da honestidade, porque nós somos crentes. Porque nós somos crentes. Todos os dias, as pessoas têm que olhar para você e saber que você é um homem e uma mulher de palavra. Que você é honesto no seu trabalho, que você é honesto nas suas práticas. É esta denúncia que Miqueias faz. Agora, a pior de todas, que ele vai fazer, entre todos estes pecados, foi a prática de sacrifício humano. É difícil para nós imaginarmos que um povo escolhido de Deus foi capaz de sacrificar as suas crianças em cultos de idolatria. Irmãos, aqui eles matavam as suas crianças literalmente. Mas hoje eu queria abrir um parênteses. Como nós estamos sacrificando as nossas crianças por idolatria ao dinheiro, por idolatria a um padrão, por idolatria a imaginar que determinado padrão de vida é o melhor para os nossos filhos. E eles vivendo abandonados, entregues à mão de terceiros. Aonde a educação familiar, aonde os princípios familiares, aonde a educação cristã, os princípios bíblicos têm sido deixados de lado. Aí quando ele chega numa faixa etária, mais complicada um pouquinho, eu me lembro da igreja. Outro dia eu vi uma entrevista de um sociólogo não evangélico, e ele faz uma declaração tremenda. Ele vira para o entrevistador e diz assim: você quer ter filhos bem-sucedidos? Leva seu filho para a igreja. Leva seu filho para onde? Para a igreja. Eu queria te dar os parabéns a vocês, pais, que no domingo de manhã se levantam cedo, preparam seus filhos e trazem para a igreja. Ensinando desde cedo o valor de cultuar a Deus. O valor de estar na casa de Deus. Isso são princípios que a gente incute quando é pequeno. Quando ele crescer,
Ele pode até se desviar, mas esquecer ele não vai esquecer nunca. Nunca. Nosso papel quanto pai e mãe é ensinar. É ensinar deitado, é ensinar andando, é ensinar à mesa, é ensinar no carro levando para a escola, é ensinar no carro voltando da escola, é ensinar passeando, toda oportunidade que se tiver. É ensinar, é falar, é mostrar o princípio de se servir ao Senhor. O tempo que nossas crianças passam na igreja é muito pequeno. Nós concordamos com isso, né? Então, quem ensina é pai e mãe em casa. Esses dias, no seminário, nós tivemos aqui algumas psicólogas trazendo palavras para os juniores, para os adolescentes, para os jovens e a terceira idade. E a psicóloga dos juniores me falou algo que me deixou muito triste. Ela falou assim: eu nunca vi uns meninos tão insubordinados assim. Isso entristeceu meu coração, porque as crianças que estavam ali eram todas da nossa igreja. E eu fiquei pensando, meu Deus, onde é que esses meninos têm desaprendido o que é autoridade? Tem desaprendido a respeitar a autoridade. Isso é para fazer você pensar. A palavra de Deus, ela fala que o filho rebelde, ele sofre muito. Então, preste atenção no comportamento. Ouve quando for dito a você. Ensine, corrige. Saia de casa e fala para o seu filho: você não está indo para o playground. Você está indo para a casa de Deus. Lugar de cultuar ao Senhor. Aqui, nas denúncias que Miqueias faz, tanto o reino do norte, conhecido por Israel, com a sua capital Samaria, quanto o reino do sul, cuja capital era Jerusalém, haviam profanado a lei e estavam comprometidos com o pecado. Samaria sofreria a invasão da Síria em 722 a.C. O profeta lamentou o fato de que o reino do sul também seria castigado pela Babilônia. Esses dois povos não aprenderam com a correção. E nós precisamos aprender. Eu falo sempre quando estou dando aula no curso de teologia que existem 3 tipos de pessoas. Existe aquela que apanha e aprende. Existe aquela que só de ver o outro apanhar ele aprende. Ele viu e falou: eu não vou fazer, eu não vou por aí. Eu sou essa. Eu venho de uma família de 6 filhos. Quando um apanhava por uma coisa, eu já prestava atenção e pensava comigo: eu não vou fazer. E existem aquela terceira pessoa que apanha, 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 apanha até aprender. E vai apanhar até aprender, sabe por quê? Porque Deus não desiste de você. Deus não desiste de mim. E Ele corrige aquele que Ele ama. E Ele vai corrigir. E Ele vai corrigir. Até que você aprenda. Isso é maravilhoso, né? E este povo precisava aprender quem era Deus. A segunda mensagem que Miqueias vai trazer, vai denunciar, é uma mensagem de arrependimento. Miqueias 6:8 diz assim: Ele te declarou, o homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus.
O que foi que Deus pediu a nós? Miqueias, ele não apenas faz o diagnóstico doloroso do pecado, mas ele também apresenta o remédio. Qual é o remédio? Arrependimento. Arrependimento. Ele denuncia o pecado, mas ele chama o povo a se arrepender. A saída para a nação era se voltar a Deus em sincero arrependimento. Irmãos, o problema da igreja não é a presença ou a ameaça do inimigo. O problema da igreja é a ausência ou o distanciamento de Deus. Nunca se afaste de Deus. Se apegue a Ele. A nação estava socialmente desarrumada, porque a sua relação com Deus era errada. Hoje o que nós vemos, muitas pessoas questionam, mas aonde é que está Deus? Vocês já ouviram? Mas aonde é que está Deus? Como é que Deus permite isso? Deus permite aquilo? O problema não está em Deus. Como nós lemos lá em Malaquias, Deus ele é imutável, Ele não muda. A sua natureza, as suas características, não mudam. Mas o problema está no homem, que tem se afastado de Deus dia após dia. Outro dia eu vi um vídeo de um cristão na Europa, na rua, parando as pessoas e perguntando: você acredita em Jesus? Não. Você acredita em Jesus? Não tenho tempo para isso. Você acredita em Jesus? Não. E assim não houve um que ele parasse que respondesse sim. Vocês acham que esta sociedade, que tem se afastado de Deus, tem negado a sua existência, vai dar aonde com os seus burros? Não é esse o ditado? Esta sociedade que tem se considerado assim inteligentíssima. Isso é grave. Isso é grave. E nós temos que tomar cuidado para que isso não nos contamine. Para que isso não venha nos fazer desanimar na nossa caminhada. Nós temos que estar atentos, né? E esse afastamento de Deus provoca desordem, provoca caos, provoca problema. A terceira mensagem de Miqueias é a mensagem de promessa de restauração. Ele denuncia o pecado, ele apresenta o remédio, o arrependimento, né? E ele vai dizer: ora, para aquele que se arrepende, há restauração, aleluias. Para aquele que se arrepende, há esperança. A denúncia de Miqueias não era provocar desespero, mas sim arrependimento. Momento de reflexão, de pensar. Ele não é um profeta pessimista. Pelo contrário, ele está sempre oferecendo uma porta de saída. Ele está sempre anunciando o escape da graça. Porque é assim que o nosso Deus é. A misericórdia de Deus, ela prevalece sobre a sua ira. Todo aquele que tem se arrependido do seu pecado, dos seus maus caminhos, tem experimentado a graça de Deus. Tem experimentado a misericórdia de Deus. O povo de Deus recebe perdão e não condenação. Estudar uma palavra como esta num domingo de manhã não é para acusar, não, irmãos. É para despertar. É para refletir. Nós temos que ter em mente que nós não estamos correndo para um futuro num rumo desconhecido, não.
Deus, Ele está no controle de todas as coisas, inclusive da história da humanidade. Ele tem uma agenda traçada para esta humanidade. Ele conhece o amanhã desde agora. E Ele dá a mim e a você o direito de escolher qual o amanhã que eu quero viver. Escolha as escolhas certas hoje, para que amanhã você possa escolher os frutos bons. Temos visto muitas pessoas colhendo coisas horríveis, mas fizeram uma plantação muito errada. Tome cuidado. Este profeta, ele usa durante várias vezes a ideia de remanescente para fazer referência àquela pequena parte da nação que continuou fiel a Deus, que Deus preservou para si. A igreja do Senhor nos dias de hoje, irmãos, é este remanescente, é este grupo que Deus tem reservado para si, tem guardado para si. Miqueias, ele e Isaías anunciaram a vinda de Jesus. Miqueias foi o profeta que acertou o local de nascimento de Jesus. Lá no capítulo 5, no versículo 2, ele vai dizer: Tu, porém, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha que coisa linda. Este homem, com muita precisão, ele profetiza o local de nascimento de Jesus há centenas de anos antes disso acontecer. Ele e Isaías vão profetizar detalhes da vida de Jesus. Quando ele profetiza este nascimento, ele não sabe quanto tempo iria se passar, quantas décadas, quantos anos iriam se passar. Mas Deus deu a ele o vislumbre da vinda de Jesus. Ele vai profetizar o Messias como rei. Lá em Miqueias 2, versículo 12 e 13, ele vai nos dizer assim: certamente te ajuntei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. Eu os porei todos juntos como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio de seu curral. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles aquele que abre o caminho. Eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. O seu rei irá diante deles e o Senhor os guiará. Olha que profecia tremenda. Olha que coisa linda. Deus já começou a ajuntar o povo de Israel, irmãos. Desde 1948. Este povo tem se ajuntado ali. E tem feito estrondo. Ele vai profetizar que o Messias vai reinar em justiça sobre toda a terra. Miqueias 4:1 nos diz assim: nos últimos dias, porém, o monte do templo do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outreiros. Concorrerão a ele os povos. Todos os povos da terra irão até Jesus. Prestar culto, pedir conselhos, ouvir dele.
Miqueias 5:5 nos diz assim: e ele será a nossa paz. Efésios 2:14, pois ele é a nossa paz. Aqui Miqueias está fazendo referência, desde o capítulo 4, ao milênio. A mensagem ela é escatológica. Jesus vai reinar no milênio. Ele vai reinar todos os povos da terra. Ele vai estar com o seu trono sobre o monte de Sião, e ali todos irão até ele. Os governantes irão até ele. Este homem, ele vaticinou o milênio. Nós aguardamos a segunda volta de Jesus. Todas as vezes que estudamos escatologia, nós sabemos o que está preparado, o que está reservado. Estas profecias ainda não se cumpriram, mas as outras já. Jesus nasceu aonde? Em Belém. Não foi? Isaías profetiza que ele iria nascer de uma virgem. Ele nasceu. A palavra do Senhor, ela não muda. Os vaticínios acerca do Messias foram cumpridos. Eles são precisos. Essas ambas profecias já foram cumpridas. Agora nós aguardamos e não temos dúvidas de que irá acontecer. Não temos dúvidas. Miqueias prosseguiu falando do Messias como aquele que apacentaria o povo na força do Senhor. Aleluias. Irmãos, quinta-feira, na aula do núcleo, nós estudamos sobre Jesus. Que aula linda! E eu fiquei pensando, o que seria de nós se não fosse Jesus? Se não tivéssemos a esperança que nós temos, de que Jesus vai voltar para nos buscar? O que seria de cada um de nós? Eu queria partir para a conclusão desse livro, dizendo que Miqueias, quando ele olhou para a terra, quando ele olhou para o povo, quando ele olhou para aquela sociedade promíscua, ele se desesperou. Mas a Bíblia diz que ele olha para o céu e a sua alma se enche de esperança. Abre para mim aí no capítulo 7, no versículo 7, ele vai dizer assim: eu, porém, confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. A confiança nos relacionamentos, sejam eles familiares, sejam eles de amizade, sejam eles matrimoniais, podem falhar, irmãos, podem entrar em colapso, mas Deus é absolutamente confiável, Ele não muda. Os amigos, a família, eles podem falhar conosco? Podem, mas Deus não falha. Deus não falha. Nossa esperança tem que estar nele. A despeito da impiedade generalizada, a despeito da opressão política, a despeito da degradação familiar, Miqueias escolhe olhar para o Senhor. Eu não sei se você tem se desesperado com o que tem visto à sua volta, mas o meu convite hoje é para que você olhe para os montes. O salmista no Salmo 121, ele vai dizer assim: olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não tire os olhos do Senhor, meus irmãos. Não tire os olhos, mesmo que as coisas estejam de mal a pior. Não tire os olhos do Senhor. Quando eu olho para o versículo 7 do capítulo 7, eu vejo o profeta, eu vejo que ele escolheu olhar para Deus ao invés de olhar as circunstâncias.
Nós temos tendência de olhar para as circunstâncias? Temos. Né? Vamos confessar que nós temos. Mas nós fomos dotados de inteligência e de entendimento de que olhar para Deus é melhor. No vale mais sombrio das circunstâncias, nós podemos olhar para Deus e encontrar porto seguro. Miqueias, ele olhou para a restauração divina ao invés de olhar para a sua queda. Ele olhou além do problema. Ele sabia que o castigo viria. Ele sabia o que iria acontecer, porque Deus havia alertado a ele. Ele sabia que o povo iria ser levado cativo, mas ele escolheu olhar para depois do cativeiro. O que seria depois do cativeiro? Viria a restauração, viria um povo transformado, um povo liberto da idolatria. O povo judeu vai para a Babilônia cativo, idólatra, e volta livre da idolatria. Livre. Nunca mais eles foram acusados disso, de servirem a outros deuses. Ele escolheu olhar para a restauração. Irmãos, os filhos de Deus podem até cair, mas eles não vão ficar caídos, porque o próprio Deus os levanta. Isso é maravilhoso. Existem dias que você está enfraquecido de tal maneira que você fala, meu Deus, eu não tenho força nem para orar. Mas a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo de Deus transmite a minha lágrima, o meu choro em oração para Deus. Escolha olhar para a restauração ao invés de olhar para a queda. Escolha olhar para a justiça divina em vez de se desculpar do seu pecado. Pare de ficar dando desculpas para esses pecadinhos merreque que você tem cometido, dando lugar para o diabo agir. Pare. Pare de ficar justificando por isso ou por aquilo. Chega de ficar olhando para trás. Jesus já te perdoou, você não é culpado mais. Olha para frente. A palavra de Deus nos fala em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o Deus que nós servimos. Olhe para a restauração. Esse povo ficava buscando se explicar por que faziam as coisas. Deus não quer explicação sua porque você pecou. Ele quer arrependimento e mudança. É isso que Deus espera de cada um dos seus filhos. Nenhuma das suas desculpas vão servir para Deus. Você sabe muito bem o que é certo, o que é errado, o que agrada, o que desagrada a Deus. Então é tempo de conserto. Enquanto nós aguardamos a segunda vinda de Jesus, Ele nos chama nessa manhã a refletir sobre as palavras do profeta. O que o Senhor nos pede é, Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Ô irmãos, você sabe o que é bom aos olhos do Senhor, não sabe? Todos nós sabemos. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus? É isso que o Senhor tem pedido, a mim e a você. Eu queria fazer 3 perguntas para você nesta manhã. Que você pensasse sobre elas. Você trata as pessoas com justiça?
Você é justo com seus funcionários? Você é justo com a sua ajudante do lar? Você trata as pessoas com justiça? Você é justo com os seus familiares? Você mostra misericórdia com aqueles que agem mal em relação a você? Você tem praticado a misericórdia? Ou ao contrário, você tem pensado, ele vai me pagar. Ela vai ver, o mundo dá volta. E a terceira e última pergunta é: você tem aprendido a ser humilde? Nós muitas vezes confundimos a palavra humilde com pobreza. Fulano é muito humilde. Quando nós queremos dizer fulano é pobre, coitado. Não. Humildade não tem a ver com relação a poder aquisitivo. Humildade é uma virtude de caráter. Humildade é tratar o outro igual. Humildade é reconhecer diante de Deus que não somos nada, que somos dependentes dEle, que necessitamos dEle. Humildade é uma prática, é um exercício diário. A Bíblia diz que o Senhor abate os orgulhosos e exalta os humildes. Ouviram a frase todos? Pecado é o segredo que você tem com Satanás, o inimigo, nosso inimigo. Irmãos, e eu quero te dizer nesta manhã, para Deus não existe pecadinho nem pecadão não, viu? Vamos ficar de pé? Que o Espírito Santo de Deus complete esta palavra no seu coração. Que ministre na sua mente, na sua alma, te traga o entendimento e a avaliação necessária que você precisa para a sua vida. Irmãos, nossa caminhada cristã, ela é um desafio diário, né? E nós estamos aí sendo desafiados a servir ao Senhor a cada dia em santidade. Feche os seus olhos, por favor. Senhor meu Deus, muito obrigado por esta manhã tão especial na tua casa. Meu Deus, meu coração se alegra em ver meus irmãos aqui, desejosos de ouvir e aprender de ti. Senhor, cada dia que passa, nós temos mais certeza de que não somos nada sem o Senhor, que não conseguimos nada se o Senhor não for conosco. E nesta manhã nós queremos te pedir, Deus, capacita-nos a viver uma vida de santidade, a dizer não ao pecado, a abrir o nosso coração para a ministração do Espírito Santo em nós. A tua palavra nos diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, que sejamos convencidos, Deus, daquilo que temos praticado mal, que não queremos estar apartados de ti, pelo contrário, cada dia mais desfrutando da tua presença, aleluias. Meu Deus, tu és a nossa âncora, tu és a nossa esperança, tu és o nosso conforto, tu és a nossa certeza de que o Senhor tem o nosso futuro nas tuas mãos. Meu Deus, muito obrigado por este dia, obrigado por este tempo, obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui estão e aqueles que estão nos assistindo através da internet, que esta palavra alcance verdadeiramente o coração de cada um deles. Meu Deus, nos dê um domingo abençoado, um almoço gostoso com a nossa família, que à noite possamos estar aqui cheios de alegria,
para te louvar e te cultuar novamente. Ah, Deus, coisa boa é estar na tua casa. Nós queremos dizer sempre, como o salmista declara, antes nos vale estar um dia na tua casa que 1000 fora dela. Meu Deus, a nossa alegria é te servir. Por isso, Senhor, nos ajude nesta caminhada, nos capacite. Esta é a nossa oração de gratidão. No nome de Jesus oramos. Amém.